Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Para quem não lembra, eu sou a professora Wilwank. Lembram da semana passada que comentei ter recebido a indicação de um filme para assistir? Pois então, recebi indicação de outro filme. Só que dessa vez resolvi ler mais que a sinopse. Fui em busca de uma resenha. Você sabe o que é uma resenha? Você não sabe? Não tem problema. Basta ficar de olhos e ouvidos bem abertos que logo você vai entender. Para começarmos, farei a leitura de dois textos que estão no material didático de vocês no capítulo 10. Já estão com tudo em mãos? Se não, corre lá pegar seu material que a aula já vai começar. Então eu vou ler para vocês esse texto aí que consta no material didático. O que eu acabei de ler, do Bruno Misiari Fittipaldi Moratti 9. É como se fosse um diário, explica Bruno, sobre o livro Bisabia, Bisabel, Salamandra, R$ 39,00, da autora Ana Maria Machado. O diário é da garota Bel. Um dia ela encontra uma foto de sua bisavó e passa a imaginar que conversa com a bisa, que descreve, por exemplo, a vida antigamente, quando brincava muito na rua. Conta. Bel então começa a imaginar também sua futura bisneta, com quem passa a falar. Daí o título do livro, Bisabia, Bisabel. Mesmo vivendo só na imaginação, a Bisabia apronta como em um passe de mágica. Um dia, Bel está resfriada, conversando com o menino de que gostava. Aí o nariz dela começa a escorrer. Quando percebe, a Bisa tinha desaparecido com o papel que ela tinha. Só para o menino pegar outra, conta Bruno. Essa publicação apareceu originalmente no veículo de comunicação conhecido como Jornal. Olha lá, Folha de São Paulo. Agora, uma perguntinha para vocês. Nesse texto, o autor, Bruno F. Moratti, de 9 anos, expôs a sua opinião sobre o livro Bisabia, Bisabel, de Ana Maria Machado? Não! Ele só comenta sobre a obra. Observem a seção em que foi publicado o texto. O texto, ele descreve a obra. Muito bem, olha lá o que eu acabei de ler. Agora, nós vamos ler o texto de Daniel Rocha de Paula e Silva, de 11 anos. Me acompanha. Eu sou crítico. Daniel Rocha de Paula Silva, 11 anos, né? Então, esse daqui está no especial para a Folha. Bem, se você é fã de carteirinha da série Star Wars, com certeza irá entender bem mais do que eu entendi do livro Sith, pois esse livro é a mistura de vários diários de Lord Sith, o lado negro da força. Mas, se você não conhece Star Wars, não vai entender absolutamente nada. Eu, que já vi todos os 6 filmes, entendi somente um pouco do livro. Ele fala sobre várias épocas do ponto de vista de cada lorde. O problema é que a maior parte dos diários era só pela metade, fazendo com que o resto do texto fique muito confuso. Mas não é só isso. Quando eu li o livro, pensei que teria mais ação, batalhas, explosões, guerras, que são os assuntos que eu mais gosto. Mas esse é um livro totalmente parado e chato, apenas falando das táticas e pulando a parte legal. Vamos analisar esse texto agora. Será que esse texto ele traz a opinião do autor? Muito bem, exatamente. Traz sim. Então, esse texto, além de discorrer, ou seja, falar sobre o assunto, ele comenta a obra lida. Então, ele faz as duas coisas. Ele discorre, né? Ele conta sobre a obra e ele comenta a respeito da obra. Se vocês perceberem, essa seção
é chamada de eu sou crítico, ou seja, o autor ele faz uma crítica a uma determinada obra. Olha só os comentários que ele faz e que eu destaquei para vocês. O problema é que a maior parte dos diários está pela metade, fazendo com que o resto do texto fique muito confuso. E o outro, mas esse livro é totalmente parado e chato, apenas falando das táticas e pulando a parte legal. Esses são 2 trechos que ele traz a opinião a respeito do livro, mas tem outro, ok? Observem que esse texto ele também foi publicado no jornal Folha de São Paulo, né? E faz parte aí de um especial da Folha, como a gente viu anteriormente. E eu fiquei com uma dúvida agora. Qual a diferença entre sinopse e resenha, então? Será que vocês conseguem me ajudar com essa dúvida? Vamos lá? Vamos relembrar as características desse gênero, certo? Então, a sinopse, ela apresenta pontos importantes a respeito de um filme, de um livro. Ela tem a intenção de despertar o interesse de quem lê. E ela não revela, na verdade, todos os detalhes, já que ela fala de alguns pontos importantes. E, por fim, a sinopse não apresenta a opinião de quem escreve. Lembrado disso? Nós vimos na aula anterior. Mas e a resenha, hein? Acompanhe aí. No caso da resenha, nós temos o seguinte. Ela apresenta pontos importantes do filme e do livro ali naquele texto que eu li para vocês, né? Ele traz esses pontos importantes. Ele apresenta a opinião de quem escreve. E por apresentar a opinião de quem escreve, o resenhista, que é a pessoa que escreve a resenha, ele precisa ter argumentos convincentes, o que implica em várias atividades de leitura e interpretação e fazer resumos. Então, para escrever uma resenha, é preciso ter conhecimento prévio, ou seja, eu preciso estudar, né, fazer as leituras e as interpretações para verificar se a obra tem alguma característica especial, qual é o estilo, se tem alguma relevância, se ela é semelhante a outra obra. Então, eu preciso estudar o contexto dessa obra para entender melhor e, claro, fazer a minha resenha, que nada mais é do que um texto de opinião. Agora, eu vou fazer, usando aí a nossa resenha, a resenha que nós lemos, eu vou fazer um quiz para vocês, para ver se vocês lembram de algumas informações que nós já conversamos anteriormente. Então, me acompanhe aí. Vamos lá. Então, para a primeira pergunta, gente, fiquem bem de olho aí. Esse texto foi o texto que nós lemos anteriormente. Agora me diga uma coisa. Esse texto, ele foi organizado em parágrafos? Sim ou não? O que vocês acham? E aí, já descobriram? Vamos lá para a resposta? Sim, ele foi organizado em parágrafos e nós temos aí 4 parágrafos. Vamos lá para a nossa segunda questão. Observe que a gente tem ali destacado, entre aspas, é como se fosse um diário. Lembra lá das funções das aspas que nós conversamos anteriormente? Então me diga aí, as aspas indicam a fala de um personagem? Sim ou não? E aí, preparado para as respostas? Vamos ver então como que ficou? Não, aqui não é a fala do personagem, né? É a fala do Bruno, da pessoa que está comentando a respeito desta obra. Lembrando que essa obra ele não traz a opinião do Bruno, né? Ele só faz um comentário a respeito da história, certo?
Agora observem as aspas aparecendo novamente nessa situação. Bisa, Bia, Bisabel. Nesse caso, gente, as aspas foram usadas para indicar o título de uma obra? Sim ou não? E aí, já conseguiram pôr a resposta? Vamos ver o que foi então? Qual é a resposta adequada? E a resposta certa seria sim. É o título de uma obra, né? É a obra da Ana Maria Machado. Vamos lá para a próxima questão. Atenção aí, gente. Ela, que é um pronome pessoal, refere-se a Ana Maria Machado? E agora? E o que foi que você respondeu? Foi sim ou foi não? Vamos ver? Olha ela aí destacadinho. Não! Um dia ela encontrou uma foto de seu bisavô. E se ela refere-se à garota? Bel. Muito bom, galera. Vamos para a próxima. Ai, 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 ai. Olha a palavra diário aí destacada para vocês. Conversamos sobre isso na aula anterior. Diário é uma palavra primitiva? Não, né, gente? Diário não é uma palavra primitiva. Diário é uma palavra derivada da palavra muito bem, dia. Perfeito, galera. Muito bom, pessoal. Para encerrarmos, é importante lembrar que deixei para vocês uma atividade na descrição do vídeo. Então, façam com muito capricho e atenção. E nós nos vemos na próxima aula. Beijo para vocês. Fiquem bem e até a próxima!